Aí, Paulão, você faria um filme biográfico seu? Você tem história suficiente pra contar? Boa pergunta. Não tem. Como você teria? Eu faria um filme biográfico do Paulão. Inclusive a gente fez um. Pô, mas é uma ótima pergunta. Pegando o gancho na sua pergunta, com qual idade vocês acham que deveria ter uma biografia da pessoa? Vou dar até um exemplo aqui, né? Porque o Felipe Neto fez uma biografia com 25 anos. Na verdade foi não autorizada. Não. Foi? Foi. Foda-se. Mas tem uma biografia do Felipe O Neto Justin com... Bieber fez uma antes disso. Não tem Então, idade. mas é tipo muito novo, o cara Não, não viveu mas nada. pode velho. fazer, pode fazer. Tá Não, ligado? poder Pega pode. a regra do cara. Poder pode, você Paulão. pode até... A gente fez uma do Paulão, inclusive, ficou muito boa, vocês vão ver. Boa, não sei. Mas enfim, eu não sei, porque assim, por exemplo, eu leio a biografia do Tolkien, que conta a história de vida dele inteira, cara, pra mim é muito fascinante por causa da história da vida dele Mas inteira, às vezes sabe? uma pessoa de 20 anos tem muita coisa legal pra contar também. Mas com 40 ela vai ter muito mais. Mas não precisa Com 50, esperar não. chegar a 40. Cara, é que nem aquela história do Vivendo Intensamente, né? Você tem aquele negócio que vários cantores, vocalistas de bandas morreram com 27 anos, Sim. 27, 28 anos. Eles têm história de vida menos pra contar do que alguém de 45? Às vezes não. Pessoa que seguiu o modelo da vida ali, do que a sociedade diz, trabalho, casa, etc. E o cara, às vezes, com 27 anos, ele fez um monte de merda. Justo. Cancela o Paulão. Então, exatamente sobre esse tema que a gente veio trazer algumas coisinhas hoje, a gente separou alguns filmes biográficos, né? E o primeiro filme da lista é Uma Mente Brilhante, que conta a história do John Nash. Steve Nash. Steve Nash. É esse mesmo nome Não, dele? Steve Nash é jogador de Steve basquete. Nash é o técnico do... Eu não do lembro, Brooklyn eu Nets. inventei John Nash. É John Nash mesmo. Ó, acertou. caramba, memória é boa pra caramba. Então conta a história de John Nash, que é um gênio, né, da matemática, e ele é contratado pelo Pentágono pra quebrar algumas criptografias, né, na época da Guerra Fria, né, que se passa o filme. No decorrer do filme, ele é um professor, né, da Universidade de Stanford, se eu não me engano, não lembro exatamente. E no decorrer do filme, ele é contratado por esse cara e tem um espião, né, e tudo mais. E você descobre no final, tem um grande plot twist, que ele é esquizofrênico, né? Ele é o cara que criou a teoria dos jogos, que é usada até hoje nas faculdades de administração. É uma teoria de cálculo. É uma né? teoria de Então, cálculo, exato. Então o cara, ele era realmente um super gênio, só que ele era esquizofrênico, né? Então um dos espiões que procuravam ele, você descobre que era tudo criado pela cabeça dele e tudo mais. E ele fica muito nessa, o que é realidade, o que não é. Então é um filme muito interessante, explode a mente e é muito bom e é uma história real, né? É um filme biográfico. Baita filme. Baita filme. E baitas atuações também. Você tem umas ótimas atuações. O Russell Crowe ali tá Incrível, Verdade. estupendo. Bem Assista. no comecinho da carreira dele. Verdade. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. Outro filme que a gente trouxe aqui é Na Natureza Selvagem, que é um filme que trata a história de Christopher McCandless. Ele basicamente era um que você poderia chamar de filhinho de papai. Ele vivia numa família de classe média bem alta nos Estados Unidos. Só que ele era um cara que não ligava muito pra esse tipo de aparências, por assim dizer, e ter uma baita faculdade, nada do gênero. Ele queria viver a vida dele, vender a arte dele na praia, e na verdade ele pegou as coisas dele e ele foi viajar. E ele acabou indo pro Alasca, arranjou lá um espaço para que ele pudesse ficar. E assim, as coisas ficaram um pouquinho complicadas, digamos assim. É legal ver o filme para você ver o que aconteceu, porque, de novo, é uma história real, né? E ela é contada uma atuação ótima também. E assim, tem pontos muito interessantes do porquê que você tem que tomar certos cuidados se você tentar ir pra vida selvagem, mas também o quão libertador pode ser. There are people in this world who go looking for adventure. Próximo filme, na verdade filmes, é de um cara que a gente conhece muito bem, Steve Jobs. Então tem filme com Ashton Kutcher, tem livro biográfico desse cara. Tem um filme com o Michael Fassbender também. Eu vou falar desse filme mesmo. Eu vi esses dias, o Michael Fassbender, ele fez Bastardos Inglórios. Sim. Ele que tá naquela cena clássica do... Lembra a referência? 3 Gläser.
Ele é o Magneto também. Ele é o Magneto também. E ele é o Steve Jobs no filme de Steve Jobs. E ele é zica. E ele é muito bom ator. O filme mostra partes da carreira do Steve Jobs desde o começo, como ele vendeu a ideia da Apple, como ele desenvolveu o primeiro computador da Apple junto com o primeiro sócio dele, como ele foi crescendo, até a polêmica primeira demissão dele da Apple. Sim, Steve Jobs foi demitido da Apple. Aí ele criou uma outra empresa dele de computadores e ele cravou para ele uma meta, né? Eu vou voltar para a Apple. E ele voltou para a Apple, né? Se você pegar o histórico da Apple, quando o Steve Jobs foi demitido, as ações da Apple despencaram, a empresa quase quebrou, e quando ele voltou, ele sempre com essa pegada de inovação, um cara extremamente perfeccionista, e ele traz muito, desde sempre, a questão do user-friendly, né? A coisa de ser fácil de usar. Então, aqui o iPhone na mão, putz, dá para uma criança usar, ela vai saber tirar foto, ela vai saber usar o iPhone, e até na propaganda da TV hoje, né, da Apple passa isso, né? É muito fácil de usar, e ele foi o cara que revolucionou o Bill Gates criou o Windows, ele veio com o point and click, né? Então, essa coisa do usuário usar muito fácil, né? E que tudo veio do Linux, né? Mas aí é outra história. E é legal desse filme com o Fassbender, que mostra a relação não dele profissional, como um cara extremamente rigoroso, né, nos padrões profissionais, pragmático, enfim, mas também a relação pessoal dele com a filha dele, com uma das filhas dele, né, que é a Lisa, que teve alguns problemas judiciais, de reconhecimento ali da criança, e como essa filhinha dele despertou um lado mais humano dele, né? Como ela ensinou ele a ter mais humanidade nas relações. Então é um filme bem legal, a gente super indica, tem no Netflix, corre lá pra ver. What do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Outro filme que a gente pegou aqui, esse é um nacional, é Cazuza. Então, Cazuza, cantor, né? Acho que muita gente ouviu falar, ouviu a voz dele em algum momento, né? Desde que nasceu. Ele infelizmente nos deixou ali na década de 90. Ele é um dos membros do Barão Vermelho, né? Então, uma banda que fez anos e anos, décadas, gerações, e muita gente nem sabia, talvez, que o Cazuza era do Barão Vermelho por uma época, mas ele foi um dos fundadores ali, junto com os demais. E esse filme ele conta exatamente a história dessa figura que foi Cazuza, né? Então, um dos caras que foi uma voz muito influente, né, do rock nacional, pop rock nacional, como você quiser chamar. E foi um cara que também teve uma vida difícil a partir do momento que ele identificou, né, que tinha contraído HIV. Né? Então ele era bissexual e acabou, né, a gente sempre ouve histórias no mundo do rock, do underground, e ele acabou contraindo. E foi uma história muito difícil, assim, no momento que ele contrai, ele começa a tomar os remédios, as coisas começam a ficar cada vez piores, né? Até se você ver as últimas fotos antes deles nos deixarem, ele estava bem magro, enfim. Mas conta toda essa história, né? O auge e o declínio de Cazuza. E tem até relatos reais da mãe dele que são trazidos pro filme. Ele é um dos cantores que eu mais gosto, assim, nacionais, e sempre que eu tô no karaokê eu canto Codinome Beija-Flor. Então é um cara que eu gosto muito de ouvir. Uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão foi Exagerado. Então assim, eu tenho uma conexão muito legal. Eu acho que o filme ele te ajuda a ver um pouco mais também do que foi a pessoa Cazuza. E acho que o filme tem atuações muito interessantes também, né? Não só do ator que faz o Cazuza, que eu não lembro o nome dele, mas da Marília Pêra, que faz a mãe dele. Ela é incrível também no filme. Acho o cara que faz o Frejá também. Sim, né? sim. O filme é muito bom, vale muito a pena conferir também. Eu tô cansada de ficar regulando o Cazuza sozinha. Alguém aqui tem vergonha? Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. E num tema bem parecido também, né? Tem o filme do Queen, que também é um grande cantor, né? Um cantor que fez história na música e no rock e em tudo mais. É o Cazuza que canta inglês, né? Exato. Que é o Freddie Mercury, né? Não é o Freddie Mercury prateado, é o Freddie Mercury original. I want to break free.
Não é o meu filme biográfico favorito, porque eu acho que ele é muito parecido com outros filmes biográficos de música, que mostra a ascensão do cantor, mostra tipo aquela vida de sexo, drogas e rock and roll, e mostra meio que a decadência, né, a última fase da vida. Só que, assim, a decadência dele não foi uma decadência, né, mostrou ali o grande show que ele fez no final, que foi o show da... G8, o G6, G8. G8, do G8, que, cara, Tem assim, no YouTube. Exatamente. É um dos melhores shows da história. É um dos melhores shows da história. E, assim, eles fazem no filme, eles fazem exatamente o show. Se você pegar quadro a quadro e colocar o show, ele é muito parecido, né? O Rami Malek, assim, ele foi treinado na questão de quais passos utilizados, movimentos e tudo mais, né? Coreografia. Então é um filme incrível que com certeza vale a pena conferir também. E ele premiou o Rami Malek, né, com o Oscar de melhor ator, e é o primeiro Oscar a um ator de origem árabe. Tem mais essa marca muito legal na história. Eu acho que essa história é bem parecida com a história do Leonardo DiCaprio, porque o Rami Malek já merecia ter ganhado desde Need for Speed, né? Tô exagerando aqui, mas... Enfim, ele já era um bom ator desde Need for Speed, Mr. Robot e afins. Então... Nosso próximo filme da lista é Infiltrado na Clã, conta a história de um dos primeiros policiais negros do Colorado, que foi o Ron Starworth, que é interpretado pelo filho do Denzel Washington, pra quem não sabia. John David Washington. Exatamente, muito bom ator, puxou do pai. E ele tá no Ballers também com The Rock. The Rock, Dwayne também The Rock, bem legal. Muito bom. Tem um parceiro dele policial que também é outro baita ator, com certeza vai ter algum Oscar, que é o Adam Driver, né? Que é o nosso amigo do Star Wars, é o Kylo Ren. E o filme é muito bom, ele é um filme que é um filme de suspense, investigação, porque conta a história desse policial negro se infiltrando na clã, né? Na Ku Klux Klan, que até hoje é bem forte, né, nos Estados Unidos. Mas como que ele fez isso, né? Ele fazia por ligação telefônica em envio de carta mesmo, né? Na época não tinha essa coisa de e-mail, enfim, redes sociais, ele fazia carta. E o personagem do Adam Driver, que era o Flip, ele ia representar o Ron pessoalmente, né? E a curiosidade é que o Flip, ele era branco, mas ele era judeu. Então que também ele sofre, né, o ódio da parte da clã também. Então o filme traz momentos bem tensos, dele estar lá dentro da clã, enfim, o pessoal desconfiando dele. Mas ele é um filme divertido de se assistir, é meio um Pulp Fiction, assim. Ele é tenso, mas ele é legal, ele é muito baseado em diálogos, tem algumas cenas de ação, mas é basicamente baseado em diálogo, e você fica super envolvido. E a direção do Spike Lee também, contou muito bem a história. E tem um livro também desse policial que ele escreveu, e aí dá pra comparar o que o Spike Lee trouxe de verídico nesse filme e o que ele deu uma distorcida pra dar aquela hypada, né, no filme. Mas é muito bom. Puta crítica social esse filme, né? E o que eu acho incrível é que o líder da clã lá, né, que ele se torna grande amigo, né, do cara, pelas conversas que eles têm, ele faz uns discursos horríveis, né, durante o filme, que realmente aconteceram. E no final ele coloca um discurso real do cara... De 2018. De 2018, que cara... É absurdo você ter um discurso desse em 2018, né? Então, mas é um filme muito bom, assim. Eu curto bastante também. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. E o próximo filme, mais uma biografia de sexo, drogas e rock and roll, né? Que é o filme do Jim Morrison. É o filme do The Doors, na verdade, mas que conta a história do Jim Morrison. Pra mim, um dos pontos altos desse filme, assim, é o que eles mostram da música hit da banda, né? Que no caso do The Doors era o Light My Fire. Então ele cria essa música, você vê no começo do filme ele empolgado, né? Por criar, nossa, essa música é muito boa e tudo mais. Tem um momento que ele vai apresentar a música na TV e ele rola meio que uma censura ali, né? O cara tenta falar, não fala essa palavra, fala outra, né? E ele vai lá e fala a palavra mais alta ainda, né? Ele era muito abusado e tudo, e como era ao vivo não tinha o que fazer. Mas aí no decorrer do filme ele vai ficando cansado dessa música, porque ele vai nos shows e a galera, não, toca Light My Fire, em qualquer lugar, toca Light My Fire, Light My Fire. E você vê ele ficando frustrado com a própria criação dele, né? Que uma coisa que ele estava muito empolgado no começo. Pode ser que isso aconteça com o Haas. Vamos ver, né? E aí, no final, é uma das histórias trágicas dos grandes cantores que morrem com 27 anos e tudo mais. E
Mas é um filme muito bom, com certeza vale muito a pena ver. É com o Batman, é o... Christian Bale? O ator que faz o Batman. É o Colin Farrell? Não é o Colin Farrell. Não. É o ator que faz o Batman. Qual dos Faz Batman? o Batman? Não é não. Fez o Batman. É o... Val Kilmer. Val Kilmer. Ok, mano. É com o Val Kilmer, o ator que faz o Batman. E vale a pena, é um filme muito bom. Sim. É mais um filme de sexo, drogas e rock and roll, conta a história da banda, ascensão e decadência, mas vale a pena. E tem a ver com Need for Speed também. Próximo filme da lista, outro filme nacional, outro filme sobre um grande cantor, quiçá o maior cantor que já passou pelo Brasil, quem sabe. Tô falando do Tim Maia, voz muito poderosa, filme muito bom. É com o Babu, né? Babu Santana. Babu Santana. Conhecemos ele grande parte pelo Big Brother, mas o Babu é um excelente ator e nesse filme ele tá impecável. Parece que você tá vendo o próprio Tim Maia ali. É incrível. Babu, tá convidado aqui pra vir no Haas Podcast. Esperamos você aqui. E cara, Tim Maia é Tim Maia, né? Assim, é o cara muito talentoso, mas completamente maluco também. Vários altos e baixos na vida, várias mudanças de pensamentos durante a vida, mudança de posicionamento, mudança de filosofia. Vale muito a ver esse filme. É um filme trágico porque era uma vida pesada, né? Como o Paulo falou, aquela coisa de drogas e rock and roll, mas é muito divertido para ver como que o Tim Maia oscila, né? Assim, no pensamento dele, na opinião dele, nas influências dele, no que ele acredita e no que ele não acredita. E também um spoiler, é legal ver a relação do Tim Maia com o Roberto Carlos. Sim, também, né? Verdade. É um dos pontos altos do filme. Tem umas polêmicas no meio. Tá? Polêmica. Amigo, se tem alguém que canta bem naquele bairro, é esse cara aqui. Jovem Guarda, música negra. Esse cara aqui é a voz do Brasil. Pode fazer uma dedicatória pra essa garota? Janaína, minha virgem proibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um Camaro dourado. Pô, tem um filme que não tá lá na nossa lista, mas vou me atrever a colocar ele aqui, que é o filme do Raul Seixas. O início, o meio e o fim, que conta também a história do Raul, né, desde criança e tudo mais, a relação dele com o Paulo Coelho, e também é uma história muito parecida, né, mais uma história trágica do rock and roll, mas que você se relaciona muito, assim, porque você gosta muito do personagem, das músicas, faz parte da cultura nacional. O filme da nossa lista é o Rocketman, que é um filme muito bom, né, a história aí do Elton John. Elton John. Cara, pra mim, assim, eu nunca ouvi muito as músicas do Elton John, e depois que eu assisti o filme me interessou mais de buscar e tudo mais, e ele é muito bom, né, cara? As composições, não só melódicas, como as letras e tudo mais, são muito incríveis. O que mais me marcou nesse filme, assim, foi quando ele tava no piano, que ele conta essa história, né, inclusive em algumas entrevistas, que ele tava no piano da casa dele, o escritor, né, que é o parceiro dele ali e tudo mais, parceiro de trabalho, tá? Não é o parceiro afetivo dele. Tinha escrito uma música e ele começa a compor ali a música, né, e tudo mais, que é... Qual que é a música? Bom, ele começa a tocar a música ali e tudo mais, e os dois se olham e falam, cara, essa é a música, sabe? Essa é a nossa música e tá muito boa. E é um momento muito bacana no filme. Pra mim é um filme muito legal e vale muito a pena assistir também. E tem muita essa questão de ele ser flamboyant, né? De ser muito exagerado, e daquelas roupas extravagantes e tudo mais. E é muito interessante. Você fica mais empolgado de ver isso na vida real depois que você assistiu o filme. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Outro filme que a gente escolheu aqui pra falar é O Jogo da Imitação. Então, O Jogo da Imitação é um filme que retrata a história de Alan Turing na década de 30, mais especificamente ali por 1939, 1940, rolando a Segunda Guerra Mundial. Né? O Alan Turing ele foi chamado por uma inteligência britânica, o MI6, para basicamente eles estavam tentando desvendar alguns códigos, algumas criptografias nazistas que eles se comunicavam. Né? Então eles estavam tentando de alguma forma entrar nas transmissões de rádio para eles conseguirem captar como que os nazistas estavam planejando seus próximos ataques, porque de uma forma que eles conseguissem se antecipar, com algumas horas ou dias ou até semanas, né, entender aquela criptografia, eles poderiam, né, fazer alguns contra-ataques ou basicamente evacuar cidades que seriam atacadas. Então tudo isso de fato ajudaria. E dando um spoiler, né, é vida real de novo. Depois de muita história ali, tem toda uma questão de suspense, de espionagem,
né, dentro da própria equipe que é contratada para desvendar, eles conseguem desvendar esse código. Né, mas eu acho que o filme ele vai até além disso, né? Não é só o tempo inteiro. Você vê muito da pessoa do Alan Turing. Ele era uma pessoa diferente, né? Tinha um pouco de Asperger, então ele era um pouco autista. E ele também, numa época que era muito difícil você ser homossexual, ele era homossexual. Uma época que não só era muito difícil ser homossexual, como era crime, né? Sim. Tanto que ele foi... na vida real, ele foi submetido à castração química por ser homossexual, que foi uma coisa terrível. E pensando na história dele, né? A criptografia que ele criou uma máquina para criptografar as mensagens, que essa máquina foi usada basicamente para criar o computador hoje. Então, se hoje você tem um celular na sua mão, um computador, foi graças ao Alan Turing. E não só isso, né? As mensagens que ele criptografou dos nazistas, ele mostra isso no filme, né? Que eles no começo não tomaram nenhuma ação por uma questão maior, né? Tipo, eles poderiam interceptar ali alguma coisa que era muito menor. Eles não podiam dar na cara. Não podiam dar na cara, porque senão eles iam mudar o modo de passar as mensagens. Sim. Só que aí eles conseguiram, com essa inteligência, acabar com a guerra, né? Foi um dos motivos dos Estados Unidos ter ganhado a Segunda Guerra Mundial. O Alan Turing teve um papel muito grande nisso e ainda assim foi submetido à castração e à humilhação que ele foi. Foi um absurdo que fizeram com ele, simplesmente por opção sexual, qualquer coisa e ele poderia ter reagido, ele poderia não ter se submetido a isso, mas ele só se submeteu porque ele sabia de todo o poder que ele tinha ali, de tudo que ele estava contribuindo para o mundo como um todo. Ótimo filme. Inclusive, no filme do Steve Jobs que a gente comentou aqui, tem uma cena, na interna, assim, na empresa, o Steve Jobs colocou uma baita placa do Alan Turing e uma pessoa perguntou para ele, quem que é esse cara? Ele falou, é um dos caras mais importantes da humanidade. Ele explicou tudo isso que o Paulo explicou, que ele inventou o computador e tal. E aí essa pessoa falou, então vamos pôr ele como uma foto, né, para vender nossos produtos. Aí falou, eu não vou pôr ele porque pela sua primeira pergunta, quem é esse cara? Então o Alan Turing ele morreu assim, totalmente desprezado, esquecido, e ele fez uma das maiores invenções que revolucionou a humanidade, né? Sim. Steve Jobs era super fã dele, assim. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. E o próximo filme é A Teoria de Tudo. É o filme que conta a história do Stephen Hawking. É um filme muito bom, né? Também é um ator que o DS falou, que faz White Red. Mas aí você tá falando também, isso foi no outro vídeo. Tá. É o ator que o DS acabou de falar o nome. Mano, como assim? Caralho. É muito difícil o nome dele, bicho. É o ator? Ed Redmayne. É o ator que faz o personagem, que faz o Stephen Hawking. É um filme muito bom, cara. Tipo, conta a história dele descobrindo a doença e tudo mais, né? E a ascensão dele no mundo da física, nos estudos que ele estava fazendo. Mas quem é Stephen Hawking, Paulo? Não tô lembrando. Stephen Hawking é um dos maiores físicos que criou, ajudou com muitas teorias, com a evolução de muitas teorias, o buraco negro. Evoluiu um pouco a teoria do Einstein, mas tem muitas coisas que caíram por terra, né? Que foram desprovadas, mas mesmo assim a teoria dele foi importante para que ela seja desprovada depois. Pra quem não sabe, é assim que a ciência funciona, né? Pra você evoluir, você tem que colocar a hipótese pra que ela seja colocada à prova, né? Então ele escreveu o Universo na Casca de Nós, fala muito da teoria da relatividade e tudo mais, é um livro muito bom também. A gente tá falando tudo isso, você ainda não linkou o nome à pessoa, é basicamente aquele sujeito que você via naquela cadeira e que ele se comunicava de uma maneira um pouco diferente. Inclusive ele que inventou a cadeira e o de comunicação, Então quando ele começou, né, ele tem um problema... Ele já faleceu, mas ele tinha um problema degenerativo, né, que pegava ali no sistema nervoso, e ele basicamente ia perder todos os movimentos, e conforme isso foi evoluindo, ele foi ajudando a criar esse sistema com computação, né, e tudo mais, para que ele pudesse se comunicar só com um botão ali, né, e com os olhos e tudo mais. Então é um filme muito interessante, conta um pouco a história, a vida amorosa dele também. Ele foi casado com uma pessoa e depois ele trocou essa pessoa pela enfermeira, né? Ele acabou se relacionando com a própria enfermeira dele ali e se casou com ela depois e tudo mais, mas é um filme muito interessante, vale a pena conferir também. E ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Come on, get up. Morning, Brian.
Stephen, are you aware that you've voluntarily embarked upon a PhD in physics? Hello. Hello. Science. Art. E o último filme é o Estrelas Além do Tempo, mais um filme que trata o tema do racismo, né? Mas é o racismo ali na época que o homem foi enviado à Lua, então bem na época no auge da Guerra Fria ali, que o racismo era muito forte. Pra vocês terem uma ideia, esse filme se passa na NASA, e tem ali as mulheres que são as calculadoras, né? E eles mostram um momento no filme ali que até os banheiros eram divididos, né? Você tinha os banheiros de brancos e os banheiros de negro, né? Isso é uma coisa bem institucionalizada na época, assim. E aí conta a história dessas calculadoras, porque né, nessa época ainda não existiam basicamente calculadoras, essa que a gente usa na escola, né, pra fazer 5 mais 5, não existiam, então era tudo feito no papel. Fazer 5 mais 5 na calculadora, irmão? Faço. Eu faço no Excel hoje em dia, pra falar a verdade. Então essas mulheres que tinham que fazer todos os cálculos basicamente pro homem pisar na Lua, né? Então conta a história da primeira missão da Apollo, ainda antes que eles nem queriam pisar, eles queriam chegar próximo da Lua e orbitar, né? Então elas que teriam que fazer o cálculo para que eles voltassem e pousassem no lugar certo. Então conta todo esse trajeto para o homem, para essa primeira missão, né, da Apollo. E conta também a história do surgimento da IBM, basicamente, né, que a IBM era uma parceira ali da NASA, e eles estavam trazendo vários equipamentos, várias tecnologias que basicamente substituiriam esse departamento das calculadoras. E o que essas mulheres fizeram, que é baseado em fatos reais, né, que é uma puta sacada, elas que aprenderam a mexer, né, na programação ali da IBM, das máquinas e tudo, que eram umas máquinas bem estranhas, eu nem sei como funciona, se você sabe, comenta aí com a gente, que você coloca uns cartões e tudo mais, e elas que aprenderam a programar aquilo e continuarem sendo úteis, né. E é um filme bem interessante, vale super a pena conferir também. Y'all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus. You have identification on it? NASA, sir. NASA? I had no idea they hired. There are quite a few women working in the space program. Least I can do is give y'all an escort. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente quis trazer essa lista. A gente sabe que tem milhares de outros filmes bons aí, ou se não bons, que contam biografias de pessoas que foram influentes na nossa vida de alguma forma. E aqui foi uma seleção basicamente pessoal. Mas assim, se tem um filme que você gosta muito também, que é uma biografia, conta aqui pra gente nos comentários do vídeo. Se tem algum desses que a gente falou que vocês gostam muito, se identificam muito com as pessoas que passaram, também conta pra gente. E fica atento, se você gostou de conteúdos como esse, a gente está postando toda terça-feira novos vídeos. E você também consegue conferir nossos podcasts, né, em qualquer tipo de áudio de streaming que a gente lança toda sexta-feira. Aperta o curtir aqui no vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica atento também a gente nas redes sociais. Obrigado, até a próxima.